O avanço de uma frente fria finalmente começa a romper o bloqueio atmosférico e abre caminho para uma virada no tempo em áreas do centro-sul do país. Nesta quinta, o Rio Grande do Sul concentra os maiores riscos, com previsão de chuva forte, granizo, temporais e volumes que podem chegar pontualmente aos 80 milímetros. Os ventos também aumentam no sul do país, com a passagem da frente fria e a formação de um ciclone extratropical próximo à costa. E este será um destaque importante também no sudeste nos próximos dias. Na sexta, áreas do rio podem registrar rajadas entre 70 e 90 km por hora. Atrás dessa frente fria, vem uma massa de ar polar, que começa a derrubar as temperaturas na região sul do país. E nos próximos dias, avança por áreas do centro-oeste, sudeste e chega até o sudoeste da Amazônia, provocando friagem. Antes dessa virada, grande parte do interior do país continua com calor e umidade do ar muito baixa. A quinta-feira será de bastante instabilidades no estado gaúcho. Desde cedo, a chuva atinge áreas do oeste, norte, região central e grande Porto Alegre. E até o fim da manhã, se espalha por demais áreas. Alerta para temporais, granizo e chuva forte, principalmente no oeste, Campanha, região central, sul, vales, serra, região metropolitana de Porto Alegre, litoral norte. No oeste e sul gaúcho, os volumes podem ser mais elevados, mantendo a condição de perigo. Ao longo do dia, a chuva também avança por Santa Catarina, principalmente pelo oeste, meio-oeste e serra, e alcança também o oeste e sudoeste do Paraná. Além da chuva intensa e do granizo, os ventos ganham bastante força, com o avanço da frente fria e o aprofundamento da baixa pressão, que deve dar origem a um ciclone extratropical próximo à costa do estado gaúcho e do Uruguai. Entre as serras gaúcha e catarinense, as rajadas podem chegar até os 70 e 90 km por hora. Durante os temporais, procure abrigo no local seguro, evite permanecer próximo a árvores, postes, placas e estruturas frágeis, e sempre que possível, mantenha veículos protegidos da possibilidade de granizo. Também vale recolher ou reforçar a fixação de objetos soltos em áreas externas, que podem ser carregados pelas rajadas. E depois da chuva vem o frio. A massa de ar polar começa a avançar na retaguarda da frente fria e provoca uma queda nas temperaturas. No sábado, o frio ganha bastante força no estado gaúcho, com mínimas que podem ficar próximas de 0 grau, e há risco de geada em áreas do estado. No centro-oeste, a quinta-feira começa ainda sob a influência do calor e do ar muito seco. Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal continuam com muito sol e temperaturas elevadas. Já em Mato Grosso do Sul, a frente fria começa a provocar uma mudança mais evidente. A chuva aumenta no oeste, sudoeste e sul do estado. Os ventos mudam de direção e as temperaturas começam a cair em algumas áreas. No norte, as pancadas continuam principalmente em áreas do Amazonas, Roraima, Amapá, Acre, noroeste, norte e litoral do Pará. Mas o destaque também passa a ser numa mudança nas temperaturas em algumas áreas. Entre quinta e sexta, o ar polar avança pelo oeste da região e chega ao Acre no sul de Rondônia, provocando uma virada dos ventos e queda nas temperaturas. Este fenômeno é chamado de friagem, quando uma massa de ar frio que vem da região sul do país começa a avançar até áreas da Amazônia. Já no Tocantins e sul do Pará, o cenário continua sendo de calor e umidade do ar muito baixa. No Nordeste, as instabilidades diminuem gradualmente. Há ainda a previsão de chuva entre a região de Natal e Sergipe, com chance de pancadas mais fortes principalmente entre Pernambuco e Alagoas. E no interior, o calor e o ar seco continuam. No Sudeste, a quinta-feira ainda começa quente e seca em grande parte da região. Mas São Paulo já começa a sentir os primeiros sinais de mudança. Entre o fim da tarde e a noite, a aproximação da frente fria provoca uma virada dos ventos e aumento das rajadas, principalmente no oeste paulista. Como o solo está muito seco depois de vários dias sem chuvas, essas rajadas podem levantar bastante poeira em áreas do interior, reduzindo rapidamente a visibilidade. E é importante destacar, a chegada dessa frente fria não significa chuva generalizada em São Paulo. Em muitas áreas, a principal mudança será justamente o vento e, posteriormente, a queda nas temperaturas. Na sexta, a frente fria avança, e os ventos também ganham força no sudeste. No Rio de Janeiro, são esperadas rajadas de vento entre 70 e 90 km por hora, principalmente na faixa litorânea, na capital e na região dos lagos. Enquanto a frente fria começa a mudar o tempo em parte do centro-sul do país, uma extensa área do interior do Brasil ainda enfrenta a umidade do ar muito baixa nesta quinta. A atenção fica principalmente para Goiás, Distrito Federal, leste de Mato Grosso, oeste, noroeste e Triângulo de Minas, oeste da Bahia e Tocantins. Nestas áreas, a umidade relativa do ar pode cair para 20 a 12% durante a tarde. Com o calor, vários dias sem chuva e a vegetação ressecada, o risco de incêndios e queimadas aumenta, e o fogo pode se espalhar rapidamente. Em Porto Alegre e em Florianópolis, as temperaturas podem chegar até os 21 e 23 graus à tarde. Em Recife, Salvador e em Vitória, máximas de 28. Já no Rio de Janeiro e em São Paulo, calor de 32 graus. Os próximos dias terão mudanças no tempo, então continue acompanhando as atualizações. No sul do país, o cuidado começa com temporais, granizo e ventos mais fortes. No sudeste, atenção para a intensificação das rajadas e a virada no tempo. E depois prepare o casaco. O frio ganha força em algumas áreas,
e deve marcar o fim de semana em parte do centro-sul do país. Portal William Joaçaba prepara festival gastronômico inspirado no cinema catarinense. Joaçaba vai ganhar, a partir da próxima semana, uma experiência que une gastronomia, cultura e cinema catarinense. O circuito gastronômico Vale dos Sabores será realizado de 26 de agosto a 30 de setembro, reunindo 15 estabelecimentos participantes. Cada empreendimento criou um prato exclusivo inspirado em filmes e documentários do cinema catarinense. A proposta é transformar histórias e elementos das produções audiovisuais em sabores, valorizando também ingredientes e tradições regionais. O evento integra a programação dos 109 anos de Joaçaba, comemorados em 25 de agosto, e conta com ações de preparação dos estabelecimentos, incluindo oficinas e consultorias voltadas à gastronomia, atendimento e desenvolvimento dos pratos. Cinema que chega à mesa. Entre as criações estão pizzas, hambúrgueres, sushi, massas, calzones, pratos com carnes, sobremesas e combinações especiais. Os preços variam conforme o estabelecimento e os pratos podem servir uma ou duas pessoas. Alguns dos destaques incluem Pizza Blue, Caminhos do Contestado, Hop Valley, Hop Colonial, Samurai Sushi, Sabores da Terra e do Mar, Empório e Michi Bierhaus, Sanitzel e Memórias, Forneria Strata, do Pio Magnético, Pastelaria do Vale, Sabores do Vale, Ciner Burgers, Ultra Melted Cheese, Pizza Joy, Combo Cine, Bavi Gastro Bar, Cirne, Morne, Tropico Cafés e Sucos, Entre Páginas, uma história contada em sabores. Ao todo, os 15 estabelecimentos participantes prepararam propostas diferentes, buscando relacionar cada prato à obra cinematográfica que serviu de inspiração. Serviço. Circuito Gastronômico Vale dos Sabores. De 26 de agosto a 30 de setembro. Joaçaba. 15 estabelecimentos participantes. Gastronomia inspirada no cinema catarinense. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Joaçaba, por meio da Secretaria de Comunicação, Cultura, Turismo e Eventos, com apoio técnico do Sebrae SC e da Cinemateca Catarinense. Portal William, informação direta e confiável. Portal William. Alunos do Colégio Luterano Santíssima Trindade visitam a PUC do Rio Grande do Sul. Os estudantes do terceirão do Colégio Luterano Santíssima Trindade participaram, na sexta-feira, 14, de uma visita técnica à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS. A atividade teve como objetivo aproximar os alunos do ambiente universitário e apresentar novas possibilidades de formação e carreira para o futuro. Acompanhados pelo pastor capelão Christian Piebre e pela professora Aline Nodari Lange, os estudantes conheceram diferentes espaços da universidade e receberam informações sobre a área de tecnologia, incluindo opções de formação e possibilidades de atuação profissional. Um dos destaques da visita foi o Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS, onde os alunos puderam participar de experiências interativas e conhecer conteúdos científicos de forma prática e dinâmica. Para os estudantes que estão concluindo o ensino médio, a visita também representa uma oportunidade de conhecer de perto a rotina universitária e refletir sobre as escolhas que terão pela frente. A experiência reforça a importância de aproximar o aprendizado escolar da realidade acadêmica e profissional, ajudando os jovens a conhecer diferentes caminhos para construir seus projetos de futuro. Portal William, informação direta e confiável. Portal William. CONTRAN aprova novas regras para a fiscalização da lei seca no Brasil. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aprovou uma nova resolução que atualiza os procedimentos utilizados pelos agentes durante a fiscalização da lei seca em todo o Brasil. As novas regras revisam procedimentos que estavam em vigor desde 2013 e têm como objetivo padronizar a atuação dos órgãos de trânsito durante as abordagens. Segundo as informações divulgadas, as mudanças não criam novas infrações, mas estabelecem novos critérios para a fiscalização. Etilômetro passivo. A resolução regulamenta o uso de etilômetros passivos, utilizados como uma espécie de pré-teste durante as abordagens. O resultado desse equipamento é apenas orientativo e, sozinho, não pode ser utilizado para aplicar uma multa ou comprovar embriaguez.
Também foram estabelecidos critérios para a realização de um novo teste quando houver falha técnica ou possibilidade de álcool residual na boca, como após o consumo recente de determinados produtos. Recusa ao bafômetro. As penalidades para quem se recusar a realizar o teste do bafômetro permanecem previstas no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. A nova regulamentação também determina que, em uma mesma abordagem, não sejam lavrados simultaneamente dois autos de infração pela recusa e por dirigir sob influência de álcool. Sinais de alteração. Quando a constatação ocorrer pela observação do agente, sem o uso do bafômetro, será necessário registrar pelo menos 2 sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora do condutor. Detecção de outras substâncias. Os órgãos de trânsito também poderão utilizar equipamentos destinados à identificação de outras substâncias psicoativas. Esses equipamentos deverão ser certificados pelo Inmetro e apresentarão resultado qualitativo, indicando a presença da substância, sem medir sua concentração. Quando as regras começam a valer? A resolução entra em vigor após sua publicação no Diário Oficial da União. Já as alterações relacionadas aos códigos de enquadramento das infrações e as fichas de fiscalização terão aplicação 60 dias após a publicação. As novas regras buscam uniformizar os procedimentos adotados nas fiscalizações da Lei Seca em todo o país. Portal William, informação direta e confiável.